Bom, meu nome é Luma Godard, eu sou psicóloga clínica. Acredito que vocês me procuraram para poder falar sobre acessibilidade da comunidade surda aos meios de saúde, né? Eu, enquanto psicóloga, falar aqui sobre os desafios, sobre as expectativas e tudo isso que permeia essa esfera da saúde e acessibilidade. Comecei a língua de sinais brasileira, né, Libras, como um hobby mesmo. Eu achava muito bonito e interessante, então eu comecei a fazer os cursos de Libras. Eu gostava muito, era prazeroso para mim, né, estar na aula. E aí, quando eu estava no curso de psicologia, eu comecei a perceber duas palavras que eram muito usadas na graduação, que era a palavra ouvir, né, o tempo inteiro, e falar, né? Então, sempre falava sobre o discurso, sobre a fala, sobre ouvir, dar ouvido, escutar. E como eu já estava fazendo o curso de Libras, isso começou a me gerar um certo incômodo de pensar como é que os surdos vão para a terapia, né? Será que eles não têm uma questão para ser trabalhada, né? Todos nós temos alguma questão para ser trabalhada. E isso me despertou mesmo. Só que durante a graduação eu só continuei fazendo o curso de Libras e eu tinha como objetivo no estágio atender uma pessoa surda. E quando eu cheguei no estágio, a pessoa que tinha disponível lá, ela não fez mais, ela desistiu, porque nos outros semestres ela fez com a presença de um intérprete e não gostou. E aí depois eu me formei em psicologia e também fiz a graduação de licenciatura em língua de sinais brasileira na UNB, e lá eu tive mais contato com outras pessoas e digamos que eu luto mais pela causa da acessibilidade da comunidade surda, é algo que eu gosto e eu trouxe para mim mesmo. Então foi esse despertar de pensar no discurso e ouvir a pessoa, né, na clínica, que me fez pensar nos surdos, como é que eles se comunicam, né, se a terapia ela se faz através da comunicação, né, de atendimento em Libras, sendo essas pessoas algumas presenciais e outras online. Então eu atendo pessoas de outro estado, né, surdos de outro estado que me encontram. Qual que é o meu papel com eles? Na verdade, a minha sensação que eu tenho é dar a possibilidade de escolha para eles, assim, sabe? Eu sinto que o meu papel é dar a eles um espaço para que eles possam conversar comigo, um espaço de confiança, de acolhimento, em que eles tenham a possibilidade de ter autonomia, de escolha, de falar sobre si, de decisão. Então, meu papel, o que eu vejo, é dar a eles, às vezes, uma possibilidade deles verem que eles são independentes, que eles têm a possibilidade de escolha, que eles podem pensar, podem escolher, podem fazer o que eles tenham interesse, investigar, digamos assim, por conta própria, sabe? Quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento ele permeia várias esferas, né? E eu quero que eles tenham autonomia mesmo, assim. Então, meu papel é que eles tenham autonomia para lidar com as questões deles, né? Eu não tô aqui, eu não gosto de um discurso que se usa muito, que é ajudar os surdos. Não, eu não penso em ajudar, né? Eu sou uma psicóloga, eles estão aqui, eles me procuram e eu quero dar autonomia a eles para se fazer pensar, se fazer ser. Eu sinto que esse é meu papel fundamental com eles. Eu considero que o atendimento de pessoas surdas e ouvintes, cada um tem sua particularidade e individualidade, então eu não diferencio essas duas pessoas, digamos assim, ouvintes e surdos. Mas tem uma questão que eu tomo um pouco mais de cuidado com os surdos, que são os recursos a serem utilizados dentro do atendimento. Porque no caso dos ouvintes, eu percebo que eu trabalho com a psicanálise, e a psicanálise ela usa muito da associação livre, que é falar livremente, abertamente, tudo o que vier à sua mente. No caso dos surdos, como eles foram silenciados em muitos momentos da vida, não tiveram aí talvez uma liberdade de discurso, de chegar e falar abertamente sobre tudo, sempre tiveram barreiras comunicativas, eu normalmente utilizo recursos com eles que eu não utilizo com os ouvintes. Então, às vezes eu utilizo imagens, às vezes eu utilizo carta para fazer perguntas. Então, muitas vezes alguns deles vêm nas primeiras sessões e eles ficam muito numa atitude, muitas vezes passiva, esperando que eu dê a eles um rumo do que ser dito aqui. E aí, normalmente, eu
ajudo com esses recursos, né, de imagem e tudo mais, e depois eles pegam o embalo, assim, eles percebem que é o momento deles, que eles podem falar abertamente comigo sobre tudo e qualquer coisa. Mas a principal questão que eu vejo em comum de todos eles, sem exceção, é a questão do isolamento. Seja dentro de casa, com os familiares, ou no trabalho. E as barreiras que eles têm em qualquer área da vida por conta da falta de acessibilidade, por conta de barreiras de comunicação, e que faz com que eles não consigam conquistar coisas que eles poderiam. É muito complicado. Então, às vezes, a pessoa não expõe muito o que precisa, porque tem a presença de uma outra pessoa. Então, eu vejo que há uma defasagem muito grande, é uma defasagem de direito ao acesso à saúde, à educação e outras coisas. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando do direito ao acesso de forma segura e autônoma. Meu nome é Kenzo Watanabe Fernandes, tenho 30 anos e eu sou assistente de pesquisa clínica. Basicamente, eu dou suporte nos processos de desenvolvimento de medicamento, principalmente na parte regulatória. Porque, por exemplo, o medicamento, antes de ser lançado no mercado, ele é testado em seres humanos em fases diferentes. E eu, junto com, por exemplo, o monitor, o gerente de pesquisa clínica, a gente dá apoio nesse processo. A gente acompanha os pacientes ou participantes que estão usando esses medicamentos que estão sendo testados. Então, basicamente, a minha função é dar um suporte. Atualmente, eu estou dando mais suporte na parte regulatória. Sabe, a primeira língua não foi Libras, foi português, porque eu me adaptei bem à fonoterapia, à oralização. Só quando eu estava na faculdade eu tive interesse em aprender Libras, eu tive contato com a cultura surda, que inclusive antigamente eu me chamava de deficiente auditivo. Hoje em dia eu sou surdo, com essa, letra maiúscula. E aí eu fiz amizade com pessoas surdas, primeira língua Libras, português. E quando eu comecei a trabalhar no hospital, que foi o meu primeiro contato com a pesquisa clínica, e aí me pediram minha ajuda para, por exemplo, ensinar, usar Libras na parte de ensino e pesquisa, por exemplo, reanimação cardiopulmonar, que aí eu dei um pouquinho de ajuda nesse processo. Mas atualmente, na parte do meu cargo atual, eu não uso Libras, eu uso só português, principalmente inglês, porque muitos estudos são internacionais, tá? Então não tem Libras. Aí, se futuramente eu precisar de usar uma língua de sinais, a teria que seria estrangeira, porque a Libra e, por exemplo, o ESL dos Estados Unidos são duas línguas completamente diferentes. Muitas pessoas acham que Libras é só isso aqui. É uma linguagem, que na verdade é uma língua. Então eu dei esse curso de Libras junto com essa amiga minha, só que era bem geral. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava trabalhando lá no ICDTTEP, o setor de pesquisa clínica ele era integrado com o setor de ensino e pesquisa. E a minha chefe, na época, ela pediu muito minha ajuda para ajudar a aplicar Libras. Então, eu ajudei muito nesse processo de reanimação cardiopulmonar. Porque, por exemplo, teve um dia, a gente foi na rodoviária, na estação de metrô, para justamente convidar pessoas, explicar sobre a reanimação cardiopulmonar. Como eu falei, a Libras é uma língua, ele tem um conjunto de regras, tem uma gramática própria, e também tem muitas palavras que não tem sinal. Por exemplo, vamos imaginar, bioquímica, fotossíntese, um processo de glicose. Desculpa, corrigir, meu processo de glicose o uso de glicose, o processo de formação de glicose. Glicose tem, até que eu saiba, eu não sei se tem sinal. E tem outras palavras mais específicas, ainda mais, em outras disciplinas específicas da área de saúde que não tem um sinal, porque em Libras eles falam um sinal. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Ter profissionais de saúde que não sabem Libras é muito escasso, muito. Então, assim,
É realmente muito importante, porque assim, hoje em dia eu não sei qual que é o número exato, mas são milhões de pessoas surdas com determinado grau de perda auditiva e que a maioria dos surdos usam Libra como a primeira língua. Então, assim, é extremamente importante ter profissionais que saibam Libra, que nem que seja o básico. Até disciplina de Libra nos cursos de saúde. Todos eles. Eu aprendi Libras na faculdade, mas eu aprendi, foi uma disciplina optativa. Eu tive que ir lá no departamento de letras, aí eu me matriculei. Então, acho que se estiver como obrigatório, todo mundo pelo menos teria uma noção de Libra, pelo menos o alfabeto. Então, acho que isso já seria essencial. Uma outra coisa que eu até pensei que eu acho que ter também vários, não só uma disciplina, mas níveis diferentes e também incorporando junto com o curso. Por exemplo, se for farmácia, então vamos oferecer um curso de Libras e ensinar ter um vocabulário mais voltado para a farmácia, ou ter um vocabulário mais voltado para medicina, fisioterapia, enfermagem, e assim vai. Então, assim, não é só uma disciplina ter nível até chegar em um ponto para tentar incorporar livros, então, mas também com conteúdo, vocabulário do curso da área de saúde.